Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. É hoje, hein? Decisão da Supercopa do Brasil, sexta edição do torneio que reúne o campeão nacional do Campeonato Brasileiro versus o campeão da Copa Nacional, que é a Copa do Brasil. Ambos Palmeiras, campeão brasileiro, e Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Essa será a quarta final de campeonato valendo troféu oficial entre essas duas equipes. Antes tivemos em 99, final da Copa Mercosul, um torneio sul-americano. O Flamengo venceu o Palmeiras. Depois tivemos a Supercopa do Brasil em 2021, vencida pelo Flamengo. E no mesmo ano, em 2021, tivemos a final da Libertadores da América, vencida pelo Palmeiras. E hoje teremos Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília, às 4h30, famosa 16h30, valendo mais um troféu. Essas que são as maiores equipes sul-americanas na atualidade, né? As equipes das últimas 4 Libertadores e das últimas 5 edições de Libertadores e 5 edições de Campeonato Nacional, ambas venceram duas. O Flamengo venceu 2 Libertadores, 19 e 22, o Palmeiras venceu 2, 2020 e 2021. O Flamengo venceu 2 brasileiros, 19 e 20, o Palmeiras venceu 2018 e 2022. Além das Copas do Brasil, o Flamengo venceu em 2022, que é essa, e o Palmeiras venceu em 2020. Ou seja, são duas equipes que colecionam títulos. E me esquecendo, Recopa Sul-Americana, o Flamengo venceu em 2020 e o Palmeiras venceu em 2022. Ou seja, essas equipes vêm acumulando troféus nos últimos anos. São as duas maiores equipes de futebol sul-americano em poderio econômico e também esportivo. O que faz com que pelo menos eu sou flamenguista, quem acompanha o canal sabe que eu não sou clubista. Às vezes a gente dá uma exagerada, mas não sou clubista, analiso o futebol de forma bem coerente, tento ser o menos clubista possível. E para mim hoje, Flamengo e Palmeiras não é o maior clássico de cada um tem o seu clássico local. O Flamengo, para mim, o maior rival do Flamengo é o Vasco. Mas hoje o Vasco já não compete de igual para igual para o Flamengo, assim como o Corinthians é o maior rival do Palmeiras e não compete de igual para igual. O que faz, como eu pelo menos considero Flamengo e Palmeiras hoje, o derby nacional, né? Assim como existe na Itália o derby de Itália, que é Juventus Internazionale, que são clubes de cidades diferentes. O derby, né, da Espanha, que é o clássico, Barcelona e Real Madrid, não são da mesma cidade. Ou seja, Benfica e Porto não são da mesma cidade. Um é de Lisboa, outro é de Porto. Ou seja, são os derbys nacionais. E hoje em dia no futebol brasileiro, a gente pode considerar sim Flamengo e Palmeiras o derby do Brasil. Porque nas últimas edições de campeonatos brasileiros e também edições de Libertadores, as duas equipes sempre têm protagonizado grandes jogos, grandes disputas, bom futebol e, o principal, erguendo e levantando taça. E hoje, em Brasília, não será diferente. Uma das duas equipes será campeã, uma vai perder. Mas é um jogo muito equilibrado, não só pelo histórico de títulos das duas equipes. Apesar de, nas últimas 10 partidas, o Flamengo ter vencido 5, 4 empates e apenas uma derrota, que foi a final da Libertadores, que foi o mais importante. Eu, como rubro-negro, por mim, o Flamengo poderia ter perdido as 9 partidas e ganhado aquela Libertadores. Mas futebol, a gente sabe, futebol é dessa forma. Um dia você ganha, um dia você perde e é normal. Mas hoje essas duas equipes perderam 2 jogadores importantes e titulares. O Palmeiras perdeu nada mais, nada menos que Gustavo Scarpa e Danilo, ambos do meio campo, né? Os jogadores titularíssimos que fizeram muita diferença nas últimas campanhas do Palmeiras. E o Flamengo perdeu 2 titulares também. O Flamengo perdeu o João Gomes, que foi para o Wolverhampton, e perdeu também o Rodinei, que foi para o Panathinaikos da Grécia. Ambos titulares. O Flamengo, porém, teve uma reposição, eu acho, melhor que a do Palmeiras. O Flamengo repatriou o Gerson para entrar no lugar de João Gomes. E no lugar do Rodinei tem o Varela, que é da seleção uruguaia. O Varela é bom jogador. Ele não teve chance de jogar no ano passado, ele é bom jogador. Pode substituir bem o Rodinei, principalmente no setor defensivo. E o Palmeiras tem uma vantagem enorme, que é de ter o mesmo treinador há praticamente 3 temporadas, né? 2020, 21, 22, 23. Está indo para a 4ª temporada. Abel Ferreira, que empilhou taças e tem o time na mão, apesar do time não ter grandes estrelas. O jogador assim de mais nome do Palmeiras é o Dudu.
né? Que já não é mais aquele Dudu de 2016, né? É um cara um pouco mais experiente, um pouco mais velho. E velho significa vitalidade, mas não que significa que ele perdeu o mesmo brilho. Mas não é jogador de tanto nome, mas o time funciona muito bem com jogadores sem nome e vem empilhando taças. Por outro lado, o Flamengo tem o início de trabalho com o Vitor Pereira, que é um treinador que foi muito contestado no Corinthians, não fez muito bem lá por lados do Parque São Jorge. Chega no Flamengo de forma meio estranha, né? Porque ele, contrato do Corinthians, falou que ia sair por um motivo, depois volta para o Flamengo, quer dizer, vem para o Flamengo e o Flamengo dispensou o Dorival Júnior, que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, de forma bem estranha, porque o contrato ia vencer no final do ano, mas o Flamengo não procurou o Dorival Júnior, que ganhou 2 títulos pesados para renovar. Eu até entendo, viu? O time do Dorival Júnior no final da temporada foi muito mal, quase que não chega à final da Libertadores, poderia, na final da Copa do Brasil, poderia ter caído para o São Paulo, se o São Paulo fosse um pouco mais efetivo, quase perde a final também da Copa do Brasil para o Corinthians e na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, com um homem a mais, sofreu para vencer o jogo. Não correu riscos de tomar o gol de empate, mas foi um jogo sofrido, mesmo com um a mais, vencendo por 1-0, o Flamengo não conseguiu transformar a superioridade numérica e os bons jogadores num bom futebol e conseguir vencer o Atlético Paranaense, sem contar o final de temporada no Brasileirão, que foi pífio. Mas não foi demitido, não foi renovado o contrato e veio o Vitor Pereira, que até o momento não mudou o time. O Flamengo enfrentou só baba no Campeonato Carioca, com o time titular, não conta muito. Sofreu contra o Madureira. Quando eu digo sofreu, porque não conseguiu fazer gols, né? Não sofreu para se defender, mas não conseguiu fazer gol contra o Madureira, empatou, né? E o Palmeiras, por outro lado, também enfrentou babas no Campeonato Paulista, exceto o clássico contra o São Paulo, em que empatou 0-0, né? Então, ou seja, as duas equipes chegam para essa decisão sem ser muito testadas. O Palmeiras foi até um pouco mais testado contra o São Paulo, mas em início de temporada, o ano de 2021, quando essas duas equipes se enfrentaram na final da Supercopa, o jogo foi em abril, ou seja, os dois times já estavam quase que na ponta dos cascos, foi um jogo bom. Não sei o que será do jogo de hoje, os dois times não estão no seu ápice físico nem de entrosamento, acredito que o entrosamento do Palmeiras tenha mais que o Flamengo, mas perdeu 2 jogadores, peças-chave ali do meio campo, mas tem tudo para ser um grande jogo. Espero que o Flamengo conquiste o tricampeonato da Supercopa e que o jogo transcorra na melhor forma possível. Óbvio, será um jogão. Não tem favorito, para mim é 50-50. Os dois times perderam 2 titulares. O Flamengo tem o melhor elenco, o Palmeiras tem o melhor conjunto e o técnico melhor até o momento, né? Que a gente sabe o que o Vitor Pereira vai fazer no Flamengo. E tem o time na mão. Vamos ver. Eu acho que o Flamengo vence o jogo, mas não será fácil. Vence e eu torço para que vença, né? Porque o futebol é foda. É isso aí. Um abraço. Deixe seu comentário. O que você acha que vai ser o jogo de amanhã? E se o meu comentário foi coerente ou não. Derby do Brasil. Palmeiras e Flamengo.